Mas falando aí de tecnologia e tal, Uhum. o que que você usa de sistema hoje? O que que faz o flywheel da tua operação? Cara, acho que dentro disso eu vou usar uma historinha aqui, né, real, só para eu poder contextualizar um porquê de algumas mudanças. Quando eu entro um pouco antes de eu assumir como gestão, né, como CEO da empresa, eu trabalhava como prestador de serviço durante o ano de 2018. A empresa ela utilizava uma plataforma chamada Vtex, né, que é uma das big players aí do mercado. E a antiga direção tinha tomado a decisão de, por causa de algumas questões administrativas, de trocar a plataforma, né? E decidiram na época de ir para open source. Como eu estava do lado da agência, da software house, eu falei, olha, tem uma infinidade de plataformas open source no mercado. Você tem, duas que são as mais usadas. Não estou dizendo aqui em termos de qualidade, mas as mais usadas. Magento e o Commerce. Mas você tem várias outras. PrestaShop, enfim, várias. Se for para Pixelwolf assumir, ou seja, né, seria a minha responsabilidade, eu me sinto confortável em trabalhar com o Magento e o Commerce, que é onde já tive experiência. Qualquer outra eu prefiro não entrar, porque eu sei do tamanho que a NetStore é, o volume de transações que faz, checkout, etc. Todos os problemas que se tem. Então toma-se a decisão ali na época em 2018, de ir para o Commerce. Que das duas plataformas é onde eu tinha até então mais experiência em termos de aplicação de projetos usando plataforma open source. Eu cheguei a ser certificado VTEX já em alguns outros momentos, mas em termos de experiência, de código e tal, era o Commerce. E eu lembro que em 40 dias, eu trabalhando junto com a equipe, a gente coloca o e-commerce de pé. Dia 20 de janeiro de 2019, nunca vou esquecer. Só que, paralelo a isso, tomou-se a decisão de trocar RP também, nesse momento. Meu irmão, quando a gente é prestador de serviço, a gente está acostumado a configurar RP e ajudar o lojista, ó. Aqui são as questões tributárias que você precisa manipular de acordo com a tua realidade. Aqui você vai fazer as integrações, aqui tem geração de código de rastreio, controle de estoque, pronto. Quando eu me tornei lojista e eu fui olhar para a operação onde eu tinha que, junto com a equipe, fazer isso, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo operacional, né, em termos operacionais. Por quê? A NetStore não tinha como eu desligar o disjuntor. O carro tá andando, literalmente é trocar o pneu. Literalmente não, né? Mas assim, uma analogia muito próxima é trocar o pneu do carro andando. É assim que funciona. Você não pode parar de vender, né? Então, a gente passa por essa transição, foi uma transição do ponto de vista da plataforma foi tranquilo, agora do RP foi bem traumático, né? A gente usou um RP de entrada, na época estava saindo de um RP extremamente robusto, com WMS, TMS, tudo integrado, por causa de custo, reduzir para esses de entrada, né? E a gente passa o ano de 2019 dentro desse contexto. Quando a gente tem a Black Friday, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre Black Friday de 2019, por motivos óbvios, não dá para trabalhar com esse RP, ele não está preparado. Não aguentou as requisições. Na verdade, não deveria ter sido mudado, tá? Para ser honesto, não deveria ter sido mudado, deveria ter sido feito com um pouco mais de calma. Mas eu não tinha esse ingrediente na equação naquele momento. E aí, em 2020, eu migro para o Tiny, que também é um RP de entrada, mas para a gente é muito mais avançado em termos de UX, né, de UI, enfim, de usabilidade. Por quê? Você pode ter o RP caros, maravilhosos, desses que você paga 80, 100 mil reais de instalação, depois você vai pagar uma mensalidade gigantesca. Você pode ter. Só que a usabilidade desses camaradas... É tipo o Windows 95. Não dá. Tá? Os caras parece que tá fazendo em Delphi a parada, sei lá, em COBOL. Não dá para entender. É um legado atrás na verdade, é um legado em constante atualização que esses camaradas fazem, né? Então isso é um problema para o lojista. Por quê? A gente tem que ter uma curva de aprendizado baixa. Porque senão, para eu contratar um profissional, treinar ele e considerar ele apto, é 6 meses pelo menos. Para a gestão ter tranquilidade. Quando a gente está falando de uma gestão enxuta, de poucas pessoas,
porque até então a gente não era um conglomerado de investimentos, né? Você tem alguns desafios operacionais. Então você começa a ter uma enxurrada de problemas. Então quando eu vou para o Tiny, a minha decisão é duas coisas. Analisei a API deles como desenvolvedor, fiz uma análise em cima da API, porque a API, quando você está falando de tecnologia, se ela é bem documentada, significa que o time de tecnologia que está por detrás é profissional, é sério no que está fazendo e respeita as boas práticas. Agora, quando você vai pegar um software que a API, e já aconteceu isso várias vezes, você olha, aquilo ali é uma bagunça, uma salada. Se aquilo ali, que era para ser o suprassumo das integrações, é ruim, é mal feito, significa que o desenvolvimento de produto deles também se for igual ou pior. Então, quando eu olhei para isso, eu analisei essas duas coisas. Curva de aprendizado dentro da plataforma do Tiny e a qualidade das integrações que eles tinham. Então, migrei para o Tiny nesse momento e mas continuei utilizando o WMS deles que eles têm lá dentro, né? A parte de separação e embalagem. Aí eu passei a Black Friday 2020, quando foi em 2021, eu falei, eu não quero mais esse caos de Black Friday por causa desse volume de transações. Depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. E aí eu tomo a decisão, que eu acho que é outro ponto que a gente tem em comum, de desenvolver um sistema próprio dentro de casa, vamos chamar de modéstia à parte do meu lado, de um WMS nosso. Aonde eu tiro a parte de picking e packing do Tiny e passo a fazer através de aplicativo e um sistema separado. Então, quando eu faço isso, eu ganho muita performance, né? E qualidade nesse trabalho. Então, hoje eu tenho uma plataforma open source, que é aqui, a frente de loja é o e-commerce, que ela é um universo paralelo, a gente pode falar depois do porquê utilizar open source na operação. Tiny como o RP principal, conversando não só com o e-commerce, mas com qualquer outro canal de venda que eu possa ter, marketplace, qualquer coisa do tipo. E aí eu tenho o WMS hoje que conversa com o RP, né? Ele não fala direto com a plataforma, ele conversa com o RP. Então, basicamente, eu tenho essa tríade aí de gestão para o nosso tamanho, né? Então, basicamente, esse é o meu contexto hoje de software que eu utilizo.